Queridos amigos da psicanálise, estamos de volta, a segunda parte do nosso programa Mente Aberta. Vamos dar continuidade com o assunto, que é o assunto do momento, a geração C, a nova geração do pedaço. O presidente da Academia Americana de Pediatria alerta que o que começou como uma emergência de saúde pública se tornou uma crise de saúde mental para crianças e adolescentes. Além disso, a Unicef diz que seus dados revelam um novo normal devastador e distorcido para as crianças do mundo. Esmiuçar os problemas do presente não é a única maneira de pensar sobre o futuro da geração C. Também podemos aprender muito fazendo uma comparação com o passado. Vocês já pensaram nisso? Dessa forma, eu vejo inúmeras semelhanças com outras ocasiões do passado. O caso das desigualdades, por exemplo, que existiam o tempo todo, mas que se tornam nitidamente aparentes em tempos de crise. É muito cedo para dizer, é claro, como será o caráter geral desta geração C e como a saúde mental dessa geração será afetada a longo prazo. Mas parece que não haverá um padrão universal ou um impacto único na personalidade, porque os fardos desses tempos não são compartilhados igualmente. Como nada na vida é compartilhado igualmente. Não existe um caminho único nesta experiência e em nenhuma outra. A idade de uma criança na época de hoje, em pandemia, desempenha um papel em como a experiência moldará seu futuro. Mas também devemos considerar que outras vivências acontecerão. Não para por aí. A vida continua a existir. Posso dar o exemplo das crianças durante a Grande Depressão nos Estados Unidos, em 1930. Que adultos se tornaram? Claro que no decorrer dos anos outras coisas foram acontecendo. E aí implicaram na mudança social, na mudança de vida. Hoje podemos ter acesso a leituras que mostram especialistas em saúde mental dizendo que a maneira como os pais estão lidando com a pandemia hoje tem um grande impacto nas crianças, especialmente as mais pequenas. Porém, devemos prepará-los para o futuro, queridos, que terão que enfrentar novos desafios, até mesmo em outras áreas. Outro ponto importante que posso destacar é que ser exposto a uma grande mudança social não influencia necessariamente a vida inteira de alguém, já que o que quer que venha a seguir pode desempenhar um papel ainda maior. As realidades diárias da pandemia tornaram-se dolorosamente claras, mas não sabemos quais grandes eventos sociais ocorrerão dias ou décadas a partir de agora. Já a tecnologia esteve sempre presente. Na verdade, superou o que esperávamos em termos de evolução, sendo otimista. Para ser honesta, eu acredito que grande parte da geração C vão viver um mundo fascinante se forem bem conduzidos pelos seus responsáveis. Agora, se aprenderem a gerenciarem o tempo, a carga de afazeres, funções, desempenhos e principalmente suas emoções. Mudanças que já vimos com a geração Z, a anterior, irão se acelerar. A geração C, por exemplo, terá a oportunidade de trabalhar onde quiser no mundo, sem deixar o conforto de sua casa. É uma forma otimista de poder escolher o aconchego do seu lugar de descanso. Mas lembrando que tudo deve ser aprendido, principalmente a hora de pausar. O papel da tecnologia, da criação de dados, vai se acelerar dramaticamente. Eles vão viver suas vidas online. Já estamos assim, né? Eles terão sua experiência no mundo virtual. Nunca mais voltaremos de fato ao formato anterior. O que demanda atenção agora é como identificar quando não estar saudável. Essa é a demanda. Por outro lado, especialistas que estudam o desenvolvimento infantil e desastres dizem que há muitos motivos para se preocupar com o futuro da geração C. Eles dizem que todas as faixas etárias estão em risco. Já temos grandes estudos em desenvolvimento na área da saúde mental que estudam desastres, observando uma grande preocupação com o que chamam de intermediários.
indivíduos que apresentam problemas comportamentais crescentes e sinais de depressão. As crianças mais velhas entendem melhor a situação e podem expressar melhor ainda a sua angústia. As mais novas não sabem, nem têm noção que em época anterior as coisas eram diferentes. Veja bem, muitas crianças da faixa intermediária, que não são tão boas em articular sentimentos complicados e ainda estão começando a entender o mundo, estão realmente sofrendo. Vemos crianças de 7, 8 e 9 anos que só por terem passado o ano passado de isolamento estudando em casa, fora de rotina e estrutura e atividades que faziam antes, já estão tendo impactos consideravelmente negativos na saúde mental. Eu tenho falado que virou uma epidemia dentro de uma pandemia. Epidemia de angústia, epidemia de ansiedade, e aí isso vai generalizando. Embora eu também acho que seja muito cedo para saber o que isso significará no futuro. Mas os efeitos em cascata provavelmente serão vistos nos próximos anos. Além disso, outro fator não pode ser ignorado. O desastre da pandemia, ao contrário de muitos outros do passado, não gerou o mesmo tipo de solidariedade da comunidade que pode ajudar na recuperação. Esse também é um lado triste da história. O sofrimento foi marcado por mais inquietações e mais desconfiança. Não estamos vendo a coesão da comunidade em grande escala, que às vezes ajuda gerações e grupos a superar alguns dos momentos mais difíceis. Nós não estamos vendo. Muito se fala e pouco se faz. Ainda estamos carentes de mais sensibilidade no quesito solidariedade. Pessoas estão enfrentando não apenas o vírus, mas também a miséria. E essa mente que passa por esse desconforto, essa alma precisa ser amparada. Nada disso está definido e sacramentado em termos de para onde iremos a partir daqui. São muitas as incertezas, puxa vida. E com tanta incerteza, uma das coisas mais importantes que podemos fazer para saber que estamos no caminho certo é conversar com nossos filhos, com nossos jovens sobre o que estão vivenciando. Dar escuta ao que estão dizendo. Dar-lhes a chance de contribuir no que puderem. Precisam se sentir funcionais. O que todos nós fazemos agora terá um grande papel na definição do futuro da geração C. Isso significa que a contribuição é unânime. Você, querendo ou não, contribuirá para a geração C. Segundo a Unicef, 175 mil crianças se conectam pela primeira vez na internet a cada dia ao redor do mundo. Se buscam entretenimento, estão expostas ao risco de serem contactadas por pedófilos e golpistas, verem conteúdos abusivos e que seus dados sejam coletados através de sites, apps, redes sociais para fins comerciais. Olha o perigo. Por tudo isso, é necessário que os adultos e responsáveis se aproximem de seus filhos e tenham mais conversas honestas sobre os cuidados que se deve ter ao usar a internet e, nesse quesito, serem bastante presentes, talvez rígidos. Supervisionar mesmo o uso de redes sociais como Instagram, TikTok, Snapchat e o que for. Essa geração C precisa de amparo. Conhecer o tipo de conteúdo que assistem dos canais do YouTube. Conhecer os YouTubers e influencers, os preferidos de seus filhos, também é uma forma de preservá-los. Conscientizá-los sobre não compartilhar dados pessoais em hipótese alguma, para sites, apps, sem prévia autorização. Não aceitar contato de estranhos que querem entrar em diálogo via chat, em WhatsApp, Facebook e esse monte que apareceu nos últimos tempos aí de veículos de comunicação. Criança e adolescente precisa de monitoramento.
Assim como para saber se você gosta de um rótulo de vinho, foi necessário prová-lo, ou se fez a aula de ginástica de forma correta, foi necessário assisti-la, ou antes de comprar um veículo, provavelmente você pediu um test drive, as plataformas digitais e os videogames, tanto em celulares quanto em consoles, né, os de mesa, requerem o mesmo exercício. Sentar, perguntar e aprender o que é, como funciona, para que serve, sem autoritarismo, claro, mas com o espaço aberto para o diálogo. Aproximar-se de maneira curiosa, sem o viés alarmante, que muitas vezes transmitem os portais de notícia. Desse modo, e se ainda não aconteceu com você, amanhã não vai parecer louco se seu filho te convidar para ver um show através de um veículo desconhecido, mas bastante moderno, ou se te pedir para investir em Bitcoin. Saberá que nos videogames que hoje em dia frequenta, já obtém a troca de tokens, créditos, tal qual o que acontece com as criptomoedas no mundo dos adultos. Eles, a geração C, já vivem um mundo tokenizado, um mundo além do que imaginamos para eles, em tão curto espaço de tempo e de maneira forçosa, imposta por uma pandemia, em que o confinamento e o isolamento social foi determinado para a dedicação de um tempo em que o formato presencial não os permitiam. E com essa informação, queridos amigos da psicanálise, vale uma linda reflexão. Eu fiquei pensando nisso muito tempo para falar com vocês. Para que possamos adquirir bons resultados, é necessário empenho e tempo. Que possamos nos empenhar e coisas e missões que valham a pena. Dedicar tempo de qualidade em projetos justos, sendo contribuintes para uma geração C, outra qualquer que faça diferença no mundo, preservando a moral e a ética, respeitando o processo e as particularidades de cada um, porque nós somos únicos, sendo honestos consigo mesmo e promovendo a paz por onde passarmos. Diante dessa geração C, o que precisamos é conhecer quem de fato estão se tornando. O que o mundo tem para oferecer e o que essa geração tem para oferecer para o mundo. Na verdade, para as gerações futuras. Se realmente estão fortes para enfrentar os desafios futuros ou se esse monte de situações, ou se diante dessa situação de pandemia, ficaram mais fracos. Oriente seus filhos, as crianças próximas, os adolescentes. Abrace essa causa. Vamos amparar os nossos jovens, vamos ficar com eles em tudo. Vamos fazer companhia, vamos tomar ciência daquilo que estão fazendo. Vamos fazer partilhas de momentos agradáveis ou não. Vamos torná-los úteis. Vamos fazer com que os nossos jovens se sintam capazes de realizar desde as pequenas coisas aos grandes eventos. Essa geração C conhece o mundo virtual, mas precisará aprender a conhecer o mundo social no modo presencial. Então, nós devemos prepará-los para o que vem posterior à pandemia. Educá-los mais uma vez para a nova realidade que se aproxima. Agora estamos vivendo a realidade do isolamento, das perdas, dos novos veículos de comunicação e informação, das novas propostas de vivência, mas futuramente teremos uma outra nova realidade, a de voltar a socializar com pessoas que há mais de um ano estão isoladas. E a preocupação será única, a grande recepção. A grande recepção mundial, de todas as maneiras, em todos os lugares, para todas as pessoas. Para esse momento que nós estamos vivendo,
Eu refleti bastante em uma música do Jota Quest, Dias Melhores. E a música é a realidade crua. Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando o dia melhores para sempre. Para sempre. Dias de paz, dias a mais. Essa é a verdade. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre e dias melhores. Então nós somos pessoas esperançosas, apesar de toda a catástrofe mundial. Essa música tocou profundamente meu coração e eu quis deixá-la como um memorial para você refletir na situação que nós estamos vivendo e como você tem que buscar por soluções que deixam seus dias melhores a cada dia. Especialistas brasileiros, no entanto, não acreditam na possibilidade do surgimento de uma geração perdida no Brasil. Eles afirmam que há a possibilidade de a geração de jovens brasileiros pós-pandemia se desenvolver, sim. Por isso devemos crer em dias melhores. Porém, isso ocorrerá se esses jovens, esses adolescentes, se prepararem para a nova realidade e serem mais protagonistas de sua própria trajetória. Estamos hoje vivendo a dor do parto, do nascimento de um mundo novo. Mas ele chegou e precisamos lidar com esse novo contexto. Infelizmente, o Brasil é muito marcado pelas desigualdades. É possível que no futuro, desses jovens e periféricos, eles tenham os recursos menores para lidar com o novo contexto. Isso é uma realidade. Mas mesmo assim, não podemos desistir. É fundamental lutar e garantir o direito à profissionalização, ao trabalho e à renda dos jovens. E esse adolescente nós devemos prepará-lo para o novo mercado de trabalho que se aproxima pós-pandemia. Vamos aproveitar esse momento para pensar em investimentos na área do conhecimento, que é o que vai garantir que as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens mantenham sua mente ocupada e que eles possam se construir para a nova proposta. Façam pausas, proporcione aos filhos e às pessoas do seu convívio, mesmo em isolamento, momentos reflexivos de descanso e de paz. Nós precisamos dar manutenção na nossa saúde mental, fazer momentos de relaxamento. Momentos em que a solidão, ela te possibilita ter um encontro com você mesmo, a se conhecer e a se libertar das crenças que te limitam. Então eu termino por aqui, me colocando à disposição dos amados ouvintes. Podem entrar em contato comigo através do WhatsApp 31 DDD 998436566. Também tem o Instagram, amigos_da psicanálise. No YouTube eu estou como Doutora Autoestima, Fernanda Dolabella, e também através da Sociedade Minha Esperança. O nosso app, ele tem um espaço para você deixar a sua mensagem. Temos aqui na rádio, no aplicativo, o espaço para recados e solicitações de ajuda. O Minha Esperança é uma sociedade com vários projetos. Se informem, queridos. Escolha um para participar. Venha fazer parte, eu te convido, da nossa escola. Venha fazer parte do mundo da psicanálise, da nossa sociedade. Venha fazer parte e somar conosco. Estamos de braços abertos, esperando vocês para fazer o mundo melhor. Até o próximo Mente Aberta. Um abraço fraterno a todos vocês. Obrigada pela audiência de hoje e sempre.